Graça e paz a todos. Hoje eu venho trazer um estudo sobre o sábado, né? Será que os cristãos precisam guardar o sábado? Isso é uma pergunta que muitos se fazem, principalmente os adventistas que têm essa prática judaizante, né? Que primeiro não foi para nós, né? Mas especialmente para aquele povo, mas porque está nos 10 mandamentos e é o 4º mandamento, há esse conflito, não é verdade? Há essa passagem que equivocadamente acabam praticando, sabendo que hoje nós estamos na lei de Cristo, que é a lei do amor. Mas antes de mais nada da gente continuar, eu gostaria que todos pegassem a sua Bíblia, a Palavra de Deus, todos, quero convidar todos a ler juntamente comigo. Não ficar só olhando, mas ser como os crentes bereanos, que pegavam a palavra e liam para ver se realmente o que o pregador, o apóstolo estava falando, estava aqui. Então é muito importante, a responsabilidade é de cada um de ler a palavra e investigar por si próprio se de fato realmente está escrito ou não está escrito. Porque o que eu venho falar aqui não é o que eu acho, nem o que eu penso, mas sim o que está escrito. Então, em João 7, versículo 38, diz assim: quem crê em mim, disse Jesus, como diz a Escritura, como diz o homem, como diz o apóstolo, como diz o diácono, o presbítero, não, como diz a Escritura. Então, irmãos, vamos se atentar a isso. Então, eu estou falando hoje sobre: será que os cristãos precisam guardar o sábado? Amado, vamos para a resposta bíblica, né? Bem, os cristãos não são obrigados a guardar o sábado, pois cristãos devem seguir a lei do Cristo. E essa lei não inclui nenhuma ordem de guardar o sábado. Está em Gálatas 6:2. Vamos ler? Gálatas 6:2. Deixa eu procurar aqui na Palavra de Deus. Gálatas 6:2. Diz assim: levai as cargas um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Está aqui a lei de Cristo. Também está em Colossenses 2, capítulo 2, versículos 16 e 17. Então, como sabemos disso? Primeiro, vamos analisar como começou o costume de guardar o sábado. A palavra sábado tem origem hebraica. Ela é derivada do verbo Shabbat, que significa descansar, cessar. As primeiras ocorrências dessa palavra na Bíblia foram em ordens que a antiga nação de Israel recebeu. Está em Êxodo 16:23. Por exemplo, o 4º dos 10 mandamentos diz: lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado de Jeová teu Deus. Nesse dia não farás obra alguma. Está em Êxodo, capítulo 20, versículo 8 ao 10, na versão brasileira. Para os israelitas, o sábado começava no pôr do sol de sexta e terminava no pôr do sol de sábado. Durante esse período, eles não podiam viajar, acender fogueiras, ajuntar lenha ou transportar cargas. Vocês podem acompanhar isso em Êxodo, no capítulo 16, versículo 29, no capítulo 35, versículo 3,
em Números também, no capítulo 15, versículo 32 ao 36. Jeremias também fala no capítulo 17, versículo 21. Eu não vou colocar aqui, senão vai ficar muito longo o nosso vídeo. Então, a pessoa que violasse uma dessas leis do sábado era punida com a morte. Essa punição vocês podem também acompanhar na Bíblia de vocês, por favor, abrem. Está em Êxodo, capítulo 31, versículo 15. Tome nota de tudo. E eu não estou falando não o que eu acho, nem o que eu penso, e sim como diz a Escritura. Então, no calendário judaico havia outros dias que eram chamados de sábados. Até mesmo o 7º ano e o 50º ano eram considerados sábados. Nesses anos sabáticos, as terras não podiam ser usadas para plantar e os israelitas não podiam ser obrigados a pagar dívidas. Está em Levítico, capítulo 16, versículo 29 ao 31, no capítulo 23 também, do 6 ao 7, no capítulo 32, o versículo 25, capítulo 25, versículo 4, capítulo 11, versículo 14, e também está em Deuteronômio, capítulo 15, versículo do 1 ao 3. Então, por que a lei de guardar o sábado não se aplica a nós, aos cristãos? Muito bem, a lei de guardar o sábado era obrigatória apenas para as pessoas que estavam sujeitas a todas as outras leis que Moisés transmitiu a elas. Está em Deuteronômio, ou palavra difícil, no capítulo 5, versículo 2 ao 3, em Ezequiel, capítulo 20, versículo 10 ao 12. Deus nunca esperou que outras pessoas guardassem o sábado. Na realidade, depois do sacrifício de Jesus, até mesmo os judeus foram libertos dos 10 mandamentos e de toda a lei de Moisés. Está em Romanos, capítulo 7, versículo 6. Vamos dar uma olhada, porque é interessante, né? Romanos, aqui eu faço questão de ler. Romanos, capítulo 7, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Aqui fala claramente que acabou. E também fala em Romanos 7, do versículo 10, Romanos 10, versículo 4. Também vai falar em Gálatas, capítulo 3, versículo 24 e 25. Efésios também fala, capítulo 2, 15. Tome notas de tudo que eu estou falando para vocês conferirem aí. Hoje, os cristãos seguem não a lei de Moisés, não segue mais, mas uma lei superior, a lei do amor. Em Romanos, capítulo 13, vamos abrir? Romanos, aqui ó, estou lendo na palavra, capítulo 13, versículo 9 e 10, vamos ler? Diz assim: por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. É a lei superior. Então vamos ver alguns mitos e fatos sobre o sábado. Mito: Deus instituiu o sábado quando descansou no 7º dia. Fato: a Bíblia diz: abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Gênesis, capítulo 2, versículo 3. Esse versículo apenas menciona o que Deus fez no 7º dia criativo. Não contém nenhuma lei para os humanos.
E antes de Moisés, a Bíblia não fala de ninguém guardando o sábado. Outro mito. Os israelitas já guardavam o sábado antes de receber a lei de Moisés. Irmão Roberto, é verdade? É mito? Por fato, Moisés disse aos israelitas: Jeová, nosso Deus, concluiu conosco um pacto em Horebe, a região próxima ao Monte Sinai. A lei de guardar o sábado fazia parte desse pacto. Pode ver em Deuteronômio, capítulo 5, versículos 2 ao 12. A Bíblia mostra que o sábado foi algo novo para os israelitas. Por exemplo, imagine que os israelitas já tivessem o costume de guardar o sábado antes de ser libertos do Egito. Então, por que Deus disse que guardar o sábado serviria para lembrá-los de sua libertação? Em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15, ou porque ele precisou dar aos israelitas a ordem de não pegar o maná no sétimo dia. Está em Êxodo, capítulo 16, versículo 25 ao 30. E se os israelitas já guardassem o sábado antes da lei de Moisés, porque eles não souberam como lidar com a primeira pessoa que desobedeceu a lei de guardar o sábado. Está em Números, capítulo 15, versículo 32 ao 36. Isso aqui, irmãos, estou dizendo para que caia por terra e até mesmo nossos irmãos adventistas na fé leiam a palavra e vejam que os 10 mandamentos não praticamos mais. Estamos numa lei superior, a lei do amor, a lei de Cristo. Vamos para outro mito? Então, irmão Roberto, o sábado ainda é obrigatório porque é um pacto eterno? Mito? Vamos para o fato, a verdade? Algumas traduções da Bíblia têm que falam, que guardar o sábado é um pacto perpétuo, como está em Êxodo 31, versículo 16. Mas a palavra hebraica traduzida como perpétuo pode significar também que dura até um tempo indeterminado, no futuro, não necessariamente para sempre. Por exemplo, a Bíblia usa a mesma palavra para descrever o sacerdócio em Israel. E Deus encerrou esse sacerdócio uns 2000 anos atrás. Foi encerrado. Está em Êxodo, capítulo 40, versículo 15. E vamos ver também agora em Hebreus, sobre esse sacerdócio, capítulo 7. Vamos lá. Abrem comigo aí suas Bíblias, em Hebreus. Como diz as Escrituras, não o que eu acho, nem o que eu penso. Vamos lá. Capítulo 7, versículo 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Quem é o nosso supremo sacerdote? Mudou o sacerdócio. O nosso supremo sacerdócio é Cristo. Mudou a lei. Lei superior, lei do amor, lei de Cristo, como diz as Escrituras. Vamos para outro mito. Então, irmão Roberto, os cristãos precisam guardar o sábado porque Jesus, agora você não escapa, irmão, guardava o sábado também. Está escrito aqui, Jesus guardava o sábado. Pois é, guardava sim. Mas é um mito. Esse pensamento de querer fazer conforme Jesus, na lei, fazia. Como fato, Jesus guardava o sábado, porque ele era judeu e por isso era obrigado a obedecer à lei de Moisés, desde o nascimento.
Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mas depois que Jesus morreu, todo o pacto da lei, incluindo a lei de guardar o sábado, foi anulado. Vamos ver? Colossenses. Vamos abrir em Colossenses 2. Capítulo 2, versículo 13 e 14. Então, vamos ver o que diz aqui. Como diz as Escrituras. E a vós outros, que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, por qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Aqui foi anulado, foi cravado na cruz. Então, vamos para outro mito. Irmão Roberto, o apóstolo Paulo guardava o sábado, mesmo sendo cristão. Mito. Vamos ver o que diz as Escrituras? O fato, a verdade? Paulo ia nas sinagogas aos sábados, mas não para se juntar aos judeus em guardar aqueles dias. Vocês podem acompanhar em Atos, capítulo 13, versículo 14, capítulo 17, versículo 1 ao 13 e no capítulo 18, versículo 4. Naquela época, oradores que estivessem visitando a sinagoga poderiam ser convidados a dar um discurso aos presentes. Assim, Paulo aproveitava essa oportunidade para falar das boas novas às pessoas que estavam reunidas nas sinagogas para adorar a Deus. Está em Atos, capítulo 13, versículo 15, 32 também. Além disso, a Bíblia fala que Paulo pregava cada dia, todo dia, e não apenas aos sábados. Você pode ver isso em Atos, capítulo 17, versículo 17. Irmão Roberto, o dia que os cristãos devem guardar, então, já que o sábado, você já me convenceu o sábado, mas é o domingo. Os evangélicos trocaram o sábado para o domingo. Será que é verdade? Mito. O fato é a verdade. A Bíblia não contém nenhuma ordem para os cristãos usarem o domingo unicamente para descanso e adoração a Deus. Para os primeiros cristãos, o domingo era o primeiro dia da semana e era um dia de trabalho normal, como todos os outros. A enciclopédia Barça diz que somente a partir do século IV é que o repouso no domingo começou a se impor. A enciclopédia Delta Larousse acrescenta que a partir de Constantino, imperador romano pagão, multiplicaram as legislações determinando o repouso dominical. E aqueles textos da Bíblia que dão a entender que o domingo era um dia especial. Por exemplo, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo tomou uma refeição com outros irmãos na fé no primeiro dia da semana. Mas isso é lógico, porque Paulo estava indo embora no dia seguinte. Atos, capítulo 20, versículo 7. A Bíblia também diz que algumas congregações deveriam reservar donativos para ajuda humanitária todo o primeiro dia da semana. Mas essa foi apenas uma sugestão de como cada pessoa poderia controlar seu orçamento. E os doadores não levavam o dinheiro para um lugar de reunião. Eles não levavam esse dinheiro para um lugar de reunião, como faz aí muitos aí, né? Mas guardavam em sua própria casa. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 ao 2. Irmão Roberto, então é errado reservar um dia toda semana para descanso e adoração a Deus? O fato é, a Bíblia deixa claro que cada cristão decide isso. Vamos ver? Romanos, capítulo 14. Já vou encerrar. O vídeo vai ficar muito longo. Já está com 20 minutos. Capítulo 14, versículo 5.
Cada cristão decide isso sobre o dia de adoração. Vamos ler? Um faz diferença entre dia e dia. Os adventistas e os evangélicos. Adventista sábado, fazendo diferença. Os evangélicos domingo, fazendo diferença. Outros julgam iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Pô, vamos adorar a Deus todos os dias, como diz as Escrituras, fazendo bem, não só porque é sábado não vou trabalhar, não só porque é domingo tenho que ir ao culto, não, eu vou porque eu amo os meus irmãos, quero estar com ele em comunhão, não é verdade? Quero ajudar o meu próximo, melhor ainda aquele que eu nem conheço, fazendo a lei suprema que é o amor. Irmãos, espero que tenha ficado claro esse estudo aqui. Muito obrigado por me ouvir, né? E não como, lembre sempre, não o que eu acho, nem o que eu penso, mas como diz a Escritura. Graça e paz, muito obrigado.